Olá pessoal, daqui é o Eduardo e Soares. Mais um dia no nosso canal Anatomia dos Estados. Bem pessoal, estamos aí numa saga, né? Falamos de vários vídeos, estamos a falar sobre, sobre geopolítica, sobre geoestratégia, sobre geoeconomia, sobre contexto histórico, ok? Projeção de poder dos grupos sociais em um determinado espaço geográfico. Né? No vídeo passado nós falamos o porquê que o Ocidente tem uma projeção de poder voltado muito para o hard power, e o porquê que o africano tem uma projeção de poder moldado no soft power, ok? Na pacificação. Porque que o africano tende a ser um indivíduo pacífico e por que o Ocidente tem uma visão muito mais bélica, né? Nós chegamos à conclusão, ok, nós falamos sobre isso, que o espaço geográfico, o ambiente desses dois grupos sociais, ok, é diametralmente oposto, que vai determinar o modo, a configuração mental destes dois grupos sociais, que determinou que vai ter um inconsciente coletivo. Isso é como é que esses dois grupos sociais coletivamente vão ser moldados a pensar, determinando que os seus moldes culturais, ok? Determinando os seus moldes culturais. Nós estamos a falar aqui sobre a teoria da geopsique, a minha teoria, ok? Como é que a geografia vai determinar a ação comportamental dos indivíduos e como é que essa ação comportamental vai determinar o contexto social desses dois sistemas sociais. Então é sobre isso que a gente está a falar aqui no nosso canal Anatomia dos Estados, né? Então, vamos ser um bocadinho mais profundo, como fomos nos outros vídeos, vamos ser um bocadinho mais profundo ainda sobre essa mesma temática, ok? Então, vamos falar de fatores, ok? De fatores biológicos que vai determinar a ação comportamental dos indivíduos. Porque o que determina as ações comportamentais dos indivíduos é uma necessidade. Qual é essa necessidade? Biológica, primeiro. Ok? O que faz com que o indivíduo tome uma ação, ok? É uma necessidade. Tem uma necessidade para determinar a tomada de uma ação. Ok? E essa tomada de decisão, que é essa ação, ok? Que vai determinar os teus resultados sociais. Então nós precisamos entender o que levou, qual foi a necessidade biológica que vai levar o Ocidente a ter essa ação comportamental que hoje nós falamos sobre o hard power. Por quê? Ok? Por quê? Então, neste campo de estudo e buscar informação sobre isso, ok? Eu pude entender que a biologia foi determinante, a biologia humana teve um papel determinante na ação comportamental ou na construção do mundo que hoje nós conhecemos. Ok? Que hoje nós conhecemos. Precisamos partir do princípio que nós, como seres humanos, temos três principais fontes de consumos de energia. Percebam isso que nós estamos aqui a falar, porque ele é muito profundo. Ok? Esse é um campo de estudo que eu desenvolvi, que teve como consequência o desenvolvimento da minha teoria, a geopsique. Nós temos três principais fontes de consumo de energia. Nessas três principais fontes de consumo de energia, duas nós não temos um controle direto, não temos controle sobre, não temos o controle. Duas nós não temos controle e uma nós temos o controle, ok? Aqui nós temos controle, primeiro, a prática ou a prática de atividade física, ok? Treinar, exercício físico ou atividade física, são conceitos diferentes, parecem idênticos, mas são diferentes. Exercício físico, ok? Uma ação, uma atividade com exercícios programados, exercício físico, ok? A atividade física são atividades
de forma esporádica, sem necessariamente ser uma programação, andar, correr, arrumar a casa, fazer alguma atividade, sem necessariamente ter uma programação. Esse consumo de energia nós temos um controle direto, ok? A outra fonte de energia, porque você que determina se vou correr hoje, não vou treinar hoje, não vou caminhar. Se não vais caminhar, não vais consumir energia. Tens um controle direto. A outra fonte de consumo de energia é o metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É o mínimo de consumo de energia que os nossos órgãos vitais precisam para poder se manter em funcionamento. O coração, os rins, o pulmão, o cérebro. Nós não temos um controle sobre o consumo dessas mesmas fontes de energia. Não temos, ok? E a terceira fonte de energia, que é a segunda, na qual nós não temos um controle direto, é a termogênese, que é o mínimo de consumo, ou que é o consumo de energia que vai determinar, regular a temperatura corporal do indivíduo. Ok? Então significa dizer que indivíduos que se encontram em zonas com uma temperatura mais baixa, frio, temperado, esses indivíduos biologicamente precisam de muito mais consumo de energia para poder regular a temperatura corporal. Está quente. Manter a temperatura interna quente. Mas já os indivíduos que vivem em zonas muito mais tropicais, com menos frio, a África, não tem a necessidade de ter um consumo maior de energia, como é que é chamado isso aqui, a termogênese, porque está num ambiente propício para manter uma temperatura corporal normal. Então, esses indivíduos na qual se encontraram em zonas, esses sapiens na qual vão se encontrar em zonas mais frias, por ter uma necessidade maior por consumo de energia, como resultado da sua termogênese, vai condicionar o quê? O consumo de muito mais proteínas, carboidratos, gorduras. Ok? Proteínas, carboidratos e gorduras. Por esse motivo, esses indivíduos vão ter a necessidade de buscar essas fontes de energia. Essas fontes de energia, onde se reabastecer essa fonte de energia, onde? Com carnes, ok? Açúcares, frutos, ok? Então, esses indivíduos de longo prazo, por exemplo, para poder matar um mamute, que vou usar a sua pele para me proteger do frio ocidental, vou comer a sua carne, preciso de carboidratos, de gorduras, para poder reabastecer as minhas fontes de energia. Eu não consigo matar um mamute a soco. Tenho que ter meios tecnológicos para poder aniquilar esse mesmo animal de grande porte. Tenho que ter uma estratégia com os meus companheiros sapiens, formular uma estratégia para poder aniquilar esse mesmo animal. No longo prazo, essa necessidade constante de buscar novas fontes de energia, como caçar esses mamutes, as preguiças gigantes e outros animais mais, vai ter como consequência o que? Direta, acabar com a fauna, o desequilíbrio da fauna europeia. Por esse motivo, hoje, nós não encontramos mamutes na Europa, mas ainda encontramos elefantes em África. Porque os mamutes é da mesma árvore genealógica do elefante. Por que nós encontramos hoje o elefante em África? Porque o africano não teve tanta necessidade de buscar como fonte de energia a carne e os açúcares, tal como em comparação ao Ocidente. O sábio ocidental teve muito mais necessidade. No longo prazo, eu consumi muito mamute, eu consumi as preguiças gigantes. Eu ter tanta necessidade por novas fontes de energia vai me condicionar o quê? A ir buscar muito mais fontes de recursos naturais. Isso é, quem determinou o mundo que nós conhecemos hoje é a busca permanente por novas fontes de energia. Só que essa busca permanente por novas fontes de energia vai condicionar o quê? O desenvolvimento tecnológico, a necessidade de eu criar barcos para ir buscar recursos em outra geografia. Isso determina o quê? Estratégia de desenvolvimento bélico nas sociedades, ou no sistema social que hoje nós conhecemos. Então, a busca permanente por novas fontes de energia, no longo prazo, determinou o mundo que nós conhecemos hoje. A necessidade do sábio ocidental para reabastecer as suas fontes de energia vai determinar o que é o desenvolvimento social, econômico e tecnológico dessa mesma sociedade no longo prazo.
Entender esses fatores intrínsecos a esses dois grupos sociais vai ser de grande importância para que no longo prazo a gente possa entender quais são os motivos intrínsecos que determinou o mundo que hoje conhecemos hoje. O processo de colonização, o desenvolvimento social, né, o empobrecimento ou a extração de recursos naturais do continente africano é um sintoma de uma necessidade muito mais profunda, a necessidade por novas fontes de energia por parte do sábio ocidental. A visão ocidental até hoje é a expansão territorial, como consequência de quê? Da busca permanente por novas fontes de energia. É importante nós entendermos isso. Estamos na nova geração, precisamos ganhar consciência sobre isso. Só dessa forma, a nossa geração não vai falhar. Daqui é o Eduardo Soares. Fiquem conectados. Haverão mais vídeos para falar sobre esses temas, né, da minha teoria, da geopsique. Ok? Uma visão do mundo totalmente diferente do normal que a gente tem visto, mas é aquilo. É um campo de pesquisa. Comentem sobre o mesmo. Se acharam algo que na qual vocês não estão de acordo, para mim é importante. Ok? É um importante. O oposto. Isso me condiciona a buscar muito mais informações e assim a gente poder debater aqui. Compartilhem os nossos vídeos, botem o like, se inscrevam no nosso canal Anatomia dos Estados. Muito obrigado.